Sejam bem-vindos ao nosso canal e hoje vamos falar de selecionamento de condensador remoto. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Vamos direto ao que interessa, né? Vamos direto ao assunto sobre hoje dimensionamento de condensadores remotos para refrigeração comercial. Então o que acontece, pessoal? Deixa eu fazer aqui a apresentação para vocês, aqui compartilhar a tela. Beleza? Beleza. Compartilhado está. O que acontece aqui, pessoal? Quando vocês vão dimensionar um condensador desse aqui do tipo remoto, né, seja o plano, seja esse em V, você vai inevitavelmente receber uma tabelinha do teu fornecedor dessa forma aqui. E quem está começando a selecionar aqui, ou quer entender como seleciona um condensador remoto, principalmente quem já está selecionando evaporadores, já está configurando ali sistema de refrigeração, unidade condensadora, válvula de expansão, acaba se perdendo aqui na seleção do condensador. Porque o que toda essa informação quer dizer aqui? Parece que é muito simples no primeiro momento, correto? Você vai ter aqui, ó, capacidade em quilocal-hora, com duas normas aqui, tá, pessoal? Nós vamos trabalhar com a norma aqui de baixo, com a N327. E o que acontece aqui? Você pensa, não, beleza, vou ter uma necessidade de refrigeração de X quilocal-hora, vou pegar um igual. Não é assim que funciona, ok? Existe uma série de correções que nós vamos ver aqui. Existe um passo a passo de correções em cima dessa tabela, que é de onde que nós vamos pegar a capacidade final do nosso condensador, para daí sim adquirir o condensador a ser instalado na obra, né, em nosso projeto. Como que isso funciona, tá, pessoal? Então, o primeiro passo, você vai ter ali a necessidade de refrigeração da sua planta, do seu frigorífico, do seu supermercado, enfim, você vai ter ali uma necessidade de refrigeração. Vamos supor aqui que você tem uma necessidade de refrigeração de 21.555 local. Isso aqui dividido entre expositores, câmaras frigoríficas e tudo mais, tá? E ele tem uma necessidade de refrigeração então de 21.555 local, né? Isso aqui seria a soma de todos os evaporadores. Se eu converter isso, vai me dar 25,06 kW. Então, sempre a gente vai estar trabalhando em quilocal-hora, quilowatts, quilowatts, quilocal-hora. Por quê? Porque a tabela dos fabricantes muda conforme a seleção. O fabricante do compressor usa quilowatts, ou do condensador quilocal-hora, do evaporador também quilocal-hora, da válvula de expansão usa quilowatts. Então, você tem que estar muito bem antenado aí nessas conversões de unidade de medida, tá? Os compressores, então, o que acontece aqui? Vamos supor que o nosso projetista vai utilizar 3 compressores em paralelo. Poderia ser um compressor só, tá, pessoal? Um compressor único ali, mas como são múltiplos evaporadores, o ideal é que seja feito um rack, né? Um sistema de compressor em paralelo para eu ter demandas parciais conforme o meu sistema necessitar de refrigeração lá no meu empreendimento, vamos dizer assim. Então, se fosse um ponto único, tipo um túnel, um evaporador para um compressor, até poderia ser um compressor apenas. Mas aqui, como a gente está falando em múltiplos, assim, vamos supor que esse projeto sejam múltiplos evaporadores, vamos trabalhar com 3 compressores. Então é muito simples, eu vou dividir essa necessidade de refrigeração por 3. E eu vou ter aqui 7.185 kcal por compressor, ou 8,35 kW, tá? Por compressor, que é a mesma coisa. Eu vou lá no software da Bitzer, que é um exemplo, né, que é um dos fabricantes, poderia ser no da Bock da Danfoss, poderia ser um outro compressor, mas aqui nesse caso específico eu peguei o da Bitzer, que é o mais usual no Brasil. Então eu vou lá, vou selecionar os compressores, vou rodar a tabelinha aqui, tá, pessoal? Vou dar o play aqui e eu vou descobrir que o meu compressor que vai atender essa minha demanda, ele me entrega 9,74 kW, ó. Ele não entrega apenas 8,35, ok? Ele vai entregar um pouco mais, porque o degrau para baixo dele vai entregar menos do que a minha necessidade e não vai dar certo. Então eu vou ter que pegar um ali que um pouco a mais. Vezes 3 vai dar 29,22 kW ou 25.192 kcal, tá, pessoal? Então você vai ficar transitando ali, hora multiplicando por 860, hora dividindo por 0,86, né, que é a mesma coisa, e você vai ficar transitando entre quilocal-hora e quilowatts, tá? Se alguém tiver dúvida nisso, tem aula nossa ali de conversão ali de unidades, só procurar ali no canal, tá, pessoal? Não vou aqui me ater a essa questão de conversão de unidades aqui nessa videoaula, tá? Se você está ainda apanhando aqui nessa conversão de quilocal para quilowatts, vai na aula de conversão de unidades, beleza? Dito isso, o que vai acontecer aqui? Ó? Eu vou ter aqui, pessoal, 29,22 kW, que vai ser a minha soma de compressores. Mas, o que acontece aqui? Ó?
eu não vou utilizar, pessoal, esse 29,22 aqui, ó, quilowatts, tá? Para determinar o meu evaporador. Meu condensador, né? Meu condensador. O que eu vou utilizar aqui, pessoal? Isso aqui é a minha capacidade de refrigeração, tá? Minha capacidade de evaporador que o meu software dá. Ou seja, meu compressor, meus 3 compressores vão entregar 29,22 kW no evaporador. Porém, no condensador eu tenho aqui, ó, aqui está o pulo do gato, ó, capacidade do condensador, ok? Por que a capacidade do condensador tem que ser 14,38 e não 9,74 que está aqui em cima? Porque o meu condensador ele vai ter que transferir calor de 3 fontes de calor, basicamente, pessoal. O calor do evaporador, que é retirado dos produtos e do gabinete interno, né, do sistema a ser resfriado, seja uma câmara fria ou um expositor. Ele vai ter que retirar calor do motor elétrico, né, ali por efeito Joule, e ele vai ter que retirar ainda o calor do atrito ali das peças móveis do meu compressor, ali do meu pistão, do meu cilindro, ali, placa de válvula e tudo mais. Ou seja, a Bitzer me dá isso tabelado, tá? Então, para esse regime de operação aqui, pessoal, condensando a 45, evaporando a -10, tá? Superaquecimento total de 20 ali que eu setei, eu vou ter aqui uma rejeição de calor no meu condensador de 14,38 kW, tá? Dito isso, eu tenho 14,38 kW por compressor, são 3 compressores, né, pessoal? Lembra que nós estamos fazendo para 3 compressores aqui, meus caros alunos aqui, ó. Então, eu vou ter 43,14 kW, tá? E se eu for transformar aqui, ó, vezes 860, vai me dar 37.100 kcal/hora. Note que o meu condensador ele já começou a crescer. Ele já não é mais a capacidade aqui dos compressores, né? E também não é a minha capacidade aqui, pessoal, de refrigeração. Ó. Eu comecei em 21.000 kcal/hora. Com esses 3 compressores já estou em 25.000. E agora já estou em 37.100 kcal/hora. Então perceba que essa minha tabela aqui, eu não posso pegar lá de começo. Eu vou ter que fazer toda essa correção, tá? Mas não parou por aí. Essa é a minha primeira correção, beleza? É a minha correção aqui pela minha rejeição de calor no meu condensador. Aí, o que acontece? Eu vou vir aqui ó, no envelope de compressores, que é muito importante. De novo, tem várias aulas de envelope de compressor no nosso canal, tá? Mas por que é importante? Porque eu tenho que entender até qual temperatura esse modelo de compressor consegue evaporar, nesse caso que a gente está evaporando a -10, e a condensar, ó. Eu consigo condensar aqui no envelope aqui até 60 graus aqui praticamente, tá vendo, pessoal? Tá uma temperatura bem elevada, né? Mas assim, ó, não brinquem com isso, tá? Sempre utilizem a engenharia tanto do fabricante do condensador quanto a engenharia do fabricante do compressor, ok? Está num projeto desse, envolve muito dinheiro, não vai ser. Essa nossa aula aqui é muito importante para te dar um norte, mas você vai lá confirmar com a engenharia de aplicação dos fabricantes. Não vai colocar o teu dinheiro, o dinheiro do seu cliente em risco, beleza? Mas eu posso aqui operar até 60 graus, né? Mas as boas práticas me recomendo, vocês vão ver durante essa aula, que eu não passe de 50 aqui, pessoal, 49, 50, tá? Já que já é meio arriscado. Então, o que acontece? 45, tô tranquilo, tá, pessoal? Tô tranquilo aqui no 45. Porque, agora vocês vão entender por que eu estou dimensionando para 45 nesse estudo de caso. No segundo estudo de caso, no decorrer dessa videoaula aqui, nós vamos trabalhar com uma temperatura de condensação maior. Então fiquem até o final do vídeo para entender totalmente o conceito dessa seleção de condensador. Então vamos supor que a nossa obra é em Curitiba. Eu sei que Curitiba tem uma altitude e uma elevação média de 935 metros. E a temperatura máxima histórica registrada em Curitiba foi de 35,5 graus Celsius. Vamos arredondar isso para 36 graus Celsius, tá, pessoal? Ocorrida aqui em 2 de outubro de 2020, tudo bem? E essa é a máxima temperatura já registrada em Curitiba. Então, guardem essas duas informações. Eu tenho aqui 36 graus Celsius e eu tenho 935 metros de elevação de altitude. Vocês já vão entender o porquê disso. Agora, eu vou fazer a correção da diferença de temperatura, que é a minha primeira correção. Então, o meu condensador, pessoal, ele vem configurado para um delta de 10. Então, essa primeira tabela aqui que eu mostrei para vocês aqui do condensador, isso aqui é para um delta de 10. 10 o quê? Significa o seguinte, se eu pegar esse condensador a 36 graus Celsius, temperatura ambiente externa, eu vou condensar a 46 graus Celsius. Perfeito?
Eu vou corrigir ele para 9. Então, eu vou trazer aqui ó, de 10 para 9. Por quê? Lembra que eu falei que eu quero trabalhar aqui em 45? Ó? Lembram disso? Eu quero trabalhar em 45. Temperatura máxima de Curitiba é 36. Então, é um delta de 9. 36 mais 9, 45. Para ter um delta de 9, o meu fator de correção vai ser 1,11. Beleza? Então, eu vou ter aqui um fator de correção de 1,11. Dito isso, lembra o que eu fiz lá 37.100 kcal, já usando a correção ali, que seria o fator de rejeição do condensador, que a Bitzer nos passou? Então, eu vou ter aqui 37.100 kcal vezes 1,11 para corrigir o delta para 9, para condensar a 45, conforme eu falei para vocês o tempo todo. Já aumentou aqui para 41.181 kcal. Beleza? Então, já fizemos duas conversões. Vamos para a terceira aqui, ó. Correção em função do fluido refrigerante. O R404A é 1, não muda nada. Vou multiplicar por 1, mantém o mesmo número, tá? Mas se fosse R134A, já teria uma correção de 1,04. Ó, meu condensador fica maior, né? Vai ter que ser um condensador maior. E assim por diante, tá? Então, mas aqui no caso, nós vamos usar o R404A. O meu fator é 1. Correção para o material das aletas. Curitiba não é litoral, não preciso de proteção, tá? Não tenho problema de maresia aqui, de corrosão. Então, mantenho 1, mantenho aqui o 41.181, tá? Mantive o 1. Altitude, aqui já muda. Na altitude, Curitiba tem uma altitude de 932 metros. Então, eu fiz uma média simples aqui, entre 1,6 e 1,07, tá? Eu coloquei 1,065 aqui, beleza? Mas se eu colocasse 1,06, 1,07, não ia mudar muita coisa. Mas aqui, ó, de 41.131, já fui para 43.858. Por que que a altitude influencia? Porque a densidade do ar muda. Eu tenho uma menor densidade de ar atmosférico conforme maior a minha altitude no planeta. Então, em cidades mais altas, eu vou ter menos volume de ar lançado pelo meu ventilador nas aletas do meu condensador. Então, você imagina lá em Campos do Jordão, que é 2.000 metros, aqui, ó, já vai para uma correção maior ainda, 1,17. Tranquilo? Se é no litoral, é 1, é tranquilo. São Paulo aqui você vai considerar a capital 800, né, pessoal? Brasília, Curitiba, você pode puxar para 1.000 aqui quase, né, 1,07 e assim por diante, tá? Correção para a temperatura de entrada do ar C6. Então, o que acontece? Ele vem por padrão, considerando uma temperatura ambiente de 25 graus Celsius. Não vai rolar, né? Vocês viram que Curitiba chega aqui ó, a 36 graus, né? 35,5, 36. Eu peguei 35 aqui, ó, fator 103, lancei aqui, tá? Para corrigir isso aqui. Então, já cheguei agora em 45.174 kcal. Beleza? Frequência, então ele está na tabela para 60 Hz, então não vai mudar, é 1. Se você está dimensionando isso para o Paraguai, Argentina, que é 50 Hz, tem que usar esse fator aqui, beleza? Aqui eu só coloquei para fins de curiosidade, isso aqui quando vocês forem selecionar, vocês vão ver com a engenharia do fabricante do condensador, mas se eu utilizar aqui motores do tipo eletrônico, com melhor vazão, melhor qualidade, ele dá aqui uma melhora, tá pessoal, nessa troca térmica, vou ter um volume de ar maior no condensador e eu vou usar esses fatores aqui, tá, para corrigir aí o meu condensador aí para menos no caso. Não vou entrar nesse detalhe aqui, tá? Vamos usar o ventilador standard, ok? Então, o que acontece aqui? Eu vou ter essa tabela para selecionar meu condensador. Então, o que vai acontecer, pessoal? Eu cheguei aqui em 45.174 kcal. Eu vou usar aqui ó, a norma EN327, igual eu falei no começo do vídeo. E eu vou ter que usar aqui, ó, pessoal, esse modelo aqui, ó, que vai me entregar 50.757 kcal, que vai ser o ACC 051506. Aí eu estou tranquilo. No dia mais quente do verão, em Curitiba, o meu condensador vai entregar ali meu fluido refrigerante condensando a 45 graus. Conforme a temperatura for caindo, Curitiba cai muita temperatura no inverno, você vai colocando aí controles de condensação, seja condensação flutuante por meio de inversores de frequência no ventilador, seja até pela própria parada dos mesmos ventiladores, tá? Mas é assim que faz a seleção, beleza? Então você nota que eu vou comprar uma peça aqui de 50.000 kcal de catálogo, um projeto que começou lá em 21.000 kcal, tá? Então ele mais do que dobrou, né? Quase triplicou.
Agora vamos fazer essa mesma simulação para o Rio de Janeiro, pessoal. O Rio de Janeiro está no nível do mar, ó, 2,13 metros, né? Então, uma elevação é o nível do mar, praticamente. E a temperatura mais alta registrada no Rio de Janeiro foi de 44 graus Celsius. Olha só, Curitiba foi 35,5, né? Então, é quase 10 graus a mais. Na estação meteorológica de Guaratiba. Este foi o maior valor registrado pelo sistema no Alerta Rio desde 2014, tá? Então, beleza, temos a maior temperatura aí da cidade do Rio de Janeiro. Dito isso, vamos manter o mesmo projeto, né, necessidade de refrigeração 21.555 kcal/hora ou 25,06 kW. Vamos continuar utilizando essa configuração em 3 compressores, ok? Ou 7.000 kcal ou 8,85 kW por compressor. O que acontece aqui? Basicamente, eu só mudei a temperatura de condensação. Agora eu vou trabalhar com uma temperatura de condensação de 50 graus Celsius. De novo, pessoal, isso aqui são projetos que envolvem um valor significativo de dinheiro, de responsabilidade. Então, sempre consultem a engenharia de aplicação do fabricante. Se ele vai aceitar que você rode com um compressor desse a 50 graus Celsius. No envelope, ele permite. Detalhe muito importante. Se você for baixar isso aqui para 48, 47, vocês vão ver que o condensador vai ficar muito grande e pode até inviabilizar a obra, tá? Então vamos lá, vamos continuar aqui. Isso aqui é para fins didáticos, por isso que eu estou trabalhando com 50, tá? Mas vamos lá. Então eu tenho aqui 8,63 kW vezes 3, que vai dar 25,89 kW. Note que a capacidade do compressor diminuiu porque minha temperatura de condensação aumentou, né? Minha relação, minha taxa de compressão está maior, a capacidade de troca térmica do meu compressor ficou menor, tá? Mas ainda tem meu projeto, não precisei trocar de modelo do compressor, eu não precisei subir um degrau de compressor, né? Eu ainda estou entregando 22.265 kcal/hora com os 3 compressores ligados em paralelo, tá? Ainda tendo aqui os 21.555, né? Por pouco eu não tive que mudar de modelo de compressor para um a mais, né? Mas aqui deu, tá dando ali no gargalo, mas tá dando, tá, pessoal? Isso no dia mais quente do verão mais quente lá da cidade, né? Então eu tenho aqui, ó, 13,47 kW, pessoal, do que? Da minha capacidade do condensador, ok? Ou seja, o meu compressor está trocando menos no evaporador e isso refletiu. Eu tenho um pouco menos de calor trocado lá no condensador, mas ainda tenho muito calor trocado, porque eu tenho todo ali o atrito das peças móveis do meu compressor, o calor do motor elétrico do meu compressor e mais a capacidade de troca dos meus evaporadores, tá? Então, 13,47 kW vezes 3 vai dar 40,41 kW, ou seja, 34.752 kcal/hora. Ó, eu estou partindo aqui de um número um pouquinho menor do que em Curitiba, beleza? Mas, aqui o envelope, aqui, né, pelo envelope ele está dizendo que me atende a 50 graus Celsius, tá? Evaporando a menos 10. De novo, né? Isso sempre vocês vão confirmar com a engenharia de aplicação do compressor, né? Não vão sair fazendo loucura aí porque vira um vídeo aí do Girelli no YouTube, né? Então, a gente sabe o que está falando, tem toda a formação, tem tudo certinho, mas sempre veja isso certinho no seu projeto de engenharia. Para fins didáticos, isso aqui está maravilhoso, tá, pessoal? Esse aqui é o recado. De novo, né, a elevação do Rio de Janeiro é 2,13 metros, 0 metros, né? Então, seja, e a máxima temperatura foi de 44 graus Celsius, né, conforme eu já falei. Então, a correção da diferença de temperatura, o que vai acontecer aqui? Eu vou trabalhar com delta de 6, por isso que eu estou condensando a 50. 44 mais 6, 50. Um delta de 6 aqui, pessoal, eu vou ter que trabalhar com o meu fator de multiplicação de 1,67, ok? Então, o meu 34.752 kcal vezes 167 já vai dar aqui, ó, 58.035 kcal/hora, beleza? Dito isso, o que acontece? Ó, já ficou maior, bem maior que o de Curitiba, tá? Eu tenho que fazer uma correção em função do fluido refrigerante. O R404A é 1, então não vai mudar. Mantenho 58.035 kcal/hora. Das aletas, vamos supor que a gente está usando aqui uma proteção contra corrosão. Então eu vou usar aqui esse fator de 101 e ele vai para 58.615 kcal/hora. Fator de correção com a altitude é 0, está a nível do mar. Então mantenho 58.615 kcal/hora. No nível do mar, a densidade do ar é maior, tá, pessoal? Tem um volume maior de ar, ali facilita o trabalho dos meus ventiladores. Correção para a temperatura de entrada do ar, pessoal. Olha só que legal. Eu vou usar aqui o fator de... eu tenho lá uma temperatura máxima de 44 graus Celsius, né? Eu estou entre 1,05 e 1,06.
Eu vou usar aqui um 0,6, meu fator, tá? Então, eu vou multiplicar 58.615 vezes 1,06. Eu vou para 62.131 kcal, beleza? Frequência é 1, né? No Brasil é 1. Mantenho 62.131 kcal. Eu vou na minha tabelinha lá de seleção de condensadores. E olha que legal aqui, ó. Então, o que vai acontecer? Eu cheguei aqui, ó, em 62.131 kcal. Então, eu vou ter que pegar esse modelo aqui, ó, o ACC 065506, ok? Porque ele tem aqui, ó, 62.131, o menor é 55.000, tem que pegar um maior, né? E vamos fazer a diferença para o de Curitiba. Em Curitiba deu, qual modelo que deu aqui? Os 515.06. 515.06, cadê? 515.06. Aqui, ó, em Curitiba deu esse aqui, tá? Note que no Rio de Janeiro eu subi 2 degraus. Provavelmente em Porto Alegre daria a mesma coisa. Todas as cidades aí que passam de 40 graus, eu vou precisar de um condensador maior do que eu precisaria em Curitiba, que é uma cidade mais fria. Entenderam aqui como se seleciona o condensador? Então aqui praticamente aqui eu mais que tripliquei, né? Eu tinha 21.000 kcal de necessidade de refrigeração, fui para 65.000 kcal, beleza, pessoal? Deixa eu descartar aqui. Vou olhar vocês aqui. Então, pessoal, é isso. Gostaram? Deixa o joinha, compartilha, manda para os seus amigos. E, pessoal, não deixe de se inscrever no canal. E se gostou, considere se ser assinante do canal. Muitos vídeos exclusivos, temos nossas aulas lá, tá? Tem aulas gravadas do livro Refrigeração para Técnicos em Ar-Condicionado, ou seja, refrigeração comercial. O livro é muito bom. Eu comento eles, trago para a realidade brasileira. Tem correção de exercício. Tá tudo aqui no YouTube. Basta ser assinante, custa R$ 8, R$ 9 aí. É menos que o valor de uma Coca-Cola, beleza? Então, pessoal, show de bola. Deixa o joinha e se vemos aí no próximo vídeo.